Curso de PHP, aula 60. Continuando com a biblioteca gráfica, muito útil. Vamos lá para o nosso assunto principal, que é gráfico de barras. E, como nós vamos ter que explicar muitos parâmetros a respeito do desenho em duas dimensões, né, nós vamos dar apenas a primeira barra. E na próxima aula vamos dar as demais barras e depois fazer na forma de loop para facilitar. Então vejam aqui. Gente, imagina, para duas dimensões, olha a quantidade de parâmetro que tem aqui. Vocês vão ver quantas variáveis. Agora imagina os caras que mexem com um jogo 3 dimensões e ainda mexem com rotação, translação, os demais movimentos que pode fazer em 3 dimensões, tá? Giros tanto na vertical quanto na horizontal e giros mistos. Então vamos lá. Nosso gráfico está dentro de um retângulo, então nós vamos definir tudo em função de gráfico e barra. Aqui em cima fica o topo do gráfico, traz uma dificuldade porque as figuras e a exibição no navegador são feitas de cabeça para baixo. Vocês estão acostumados com gráficos em que o y cresce de 0 embaixo até valores conforme a escala para cima. Aqui é o contrário. O 0 do gráfico é no topo. Isso vai trazer uma dificuldade, mas eu vou ajudar vocês. Então, aqui em cima é o topo. Aqui embaixo, vocês estão vendo, nessa linha roxa aqui embaixo, aqui, ó, rodapé do gráfico, aqui, ó. Aqui é a maior dimensão dele. Nós vamos usar como se fosse, assim, 600, tá? Uma figura 800 de largura por 600, essa área amarela aqui. Para começar o gráfico, a primeira barra está à distância da parte mais esquerda aqui do zero do x do fundo, né, de uma grandeza que nós chamamos de margem esquerda. Entre as barras nós temos uma distância chamada de margem bar, tudo aqui em variáveis PHP, né? Nós estamos mexendo com PHP. A largura da barra daqui, ó, $larg bar. E cada um, aqui tem a altura da barra, tá? É o nosso principal parâmetro. Vou falar disso. E as figuras, as barras, são desenhadas desta forma aqui, ó. Elas crescem do x1 para x2 para baixo, porque a ordem de crescimento de tudo aqui na figura, como eu disse, as figuras são uma escala de cabeça para baixo, o zero é lá em cima. Então, x1, y1, desse retângulo aqui é aqui em cima, é essa pontinha, e x2, y2 está aqui embaixo, ó, à direita e grudado no rodapé do gráfico. Então, aqui estão todos os parâmetros que vocês precisam. Vejam, para 2D apenas, duas dimensões, vejam quantos parâmetros nós temos, hein? Se fosse olhar só uma barra. Os dois pares x e y, mais rodapé, largura da barra, margem esquerda e altura da barra. Ou seja, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parâmetros para duas dimensões. Vamos dar a você um pouquinho de conhecimento de gráficos, representação e com o que eles mexem. A linha de progressão dos gráficos, né, a parte de baixo, que eles chamam de eixo X, para não ser muito científico, muito técnico, vamos chamar de eixo horizontal. Pode ser a distância, pode ser o tempo, horas, dias, meses, trimestres, anos. Eu estou falando do tipo de relatório que mais se pede nas empresas. Ele expressa uma distância e geralmente o gerente pede: eu quero isso por hora, por dias, por meses, trimestres, anos. Tá? No mundo financeiro, contábil de empresa, é assim. O parâmetro mestre é o eixo vertical, vai ser a altura. Então, pode exprimir, né, o eixo dos y, que eles chamam tecnicamente, né, o eixo vertical. Valores monetários geralmente é isso nas empresas.
o tipo de relatório mais pedido é referente a dinheiro, a gasto, a custo, estas coisas, tá? Estou falando para vocês do que é a realidade do mercado. Então, pede-se também concentração, pode-se pedir peso, temperatura, umidade, volume de vendas, quantidade, potência, voltagem, corrente, número de transações e todos expressos por uma altura, né, pela escala, porque nós basicamente vamos desenhar retângulos com uma largura, com uma distância da esquerda e com uma determinada altura. Então vejamos, sendo muito prático. Vamos usar essas alturas que nós demos da figura exemplo aqui, ó, a representação para a nossa aula, para não fugir de nada do conteúdo dado. Então, 5, 4, 8, 9 e meio. Como nós vamos utilizar pixel, nós temos que dar preferência a valores exatos. E se a gente usar esses valores aí, as barrinhas vão ficar muito pequenas. Então, para assumir com essa casa decimal meio aqui, e para que as barras tenham uma altura que dê para vocês verem, diferirem que uma maior que a outra, vamos multiplicar esses valores por 40. No futuro, nós vamos fazer a escala do gráfico de acordo com a altura do canvas dado. E vamos utilizar como referência aqui a altura do vídeo, que é 768. Então, vamos ver se os valores não excedem isso. Então, cada um deles vezes 40 dá 200, 160, 320 e 380. Sumiu a casa decimal porque não existe meio pixel. Então, nós vimos que nenhum parâmetro aqui excedeu o número 768, que é a altura das telas na resolução que a maior parte das pessoas utiliza. Então, nesta aula, nos dedicaremos à primeira barra. Vocês vão ver que tem muito parâmetro para desenhar a primeira barra. Aí depois fica fácil desenhar as outras. Nós vamos desenhar as barras a partir da esquerda, é uma sucessão de barras, a partir da esquerda para a direita. Então, essa primeira tem, conforme o nosso cálculo aqui, o valor 200. Multiplicamos pela escala 40. Então, para cada barra, é só isso que nós precisamos saber, porque a sucessão na horizontal nós sabemos que é sempre de espaços constantes. Tá? Uma está afastada da outra de um espaço constante. Então, como é que nós vamos calcular a posição na tela em termos dos parâmetros dados aí que vocês viram na primeira figura? Tá? Como é que nós vamos fazer as fórmulas para obter os parâmetros e colocar na instrução do PHP para Canvas, que é Image Filled Rectangle. Utilizamos os mesmos parâmetros dados nos primeiros slides, mas agora com as fórmulas e seus significados. Primeiramente, como a referência do retângulo é aqui, ó, esse ponto aqui da barra, à esquerda e em cima, nós temos que saber qual que é o x1 e o y1 deste ponto. x1 está fácil para a primeira barra, vejam aqui embaixo, ó, é a própria margem esquerda, tá certo? Ele vai repetir esse parâmetro para a instrução do Image Filled Rectangle. A largura da barra está aqui, é constante. A altura da barra nós temos 200 e a posição y1, essa é a nossa primeira fórmula, está em rodapé do gráfico menos a altura da barra. Estão observando aqui, ó, esse verde aqui é a operação rodapé, isso tudo, altura toda até a base de todas as barras, subtraindo aqui a altura da barra. Aí nós temos essa diferença. Pronto! Nosso primeiro problema está resolvido. E o topo do gráfico é 0, como vocês estão vendo aqui. Então, vamos ver no fonte como isso foi feito e equacionado? Bem, então, como sempre, a gente mostra o programa em funcionamento, né? A script, né? A execução dela para ver. Olha aqui, ó. Tá aqui a barra, beleza, 100 pixels de cá, 50 pixels aqui de folga. Eu acho que talvez nós tenhamos
exagerado na altura. Depois a gente altera o parâmetro. Então vamos inspecionar o fonte. Aqui está um negócio organizadíssimo, né? Vejam as aulas anteriores para verem o que é o header, né? O tipo de conteúdo que vai ser apresentado pela script, né? Vai ser uma imagem. Tanto é que você dá clique direito nela, vem todas as ações referentes ao contexto de uma imagem. Isso aqui é uma imagem. Bem, e aí vamos lá para os parâmetros que nós colocamos na figura e ver que realmente nós estamos aqui fazendo o que foi falado. Então, olha lá, local mais alto do gráfico, topograph, 0, conforme nós colocamos na figura aqui, ó, 0. Depois, local mais baixo do gráfico, rodapé gráfico, 600, tá aqui embaixo, ó, até onde ele vai. Tem uma margem aqui para o final da página, senão a barra fica grudada aqui embaixo. Pode deixar que depois nós vamos parametrizar também essa margem. Vamos lá. Depois, margem esquerda, dei aqui com o valor 100. O que é a margem esquerda? Ó, aqui, ó, esta medida. Depois, margem entre as barras, colocamos um espaço de 20. Como nós só estamos tratando da primeira, esse parâmetro ainda não vai ficar evidente. E depois, largura da barra, colocamos o valor 40. Vamos ver aqui, ó. Então, está tudo conforme as instruções teóricas que nós demos. Toda a parte teórica que nós discutimos. Então, olha lá. Vamos criar o canvas. Agora o canvas já depende de parâmetro. Ó. Rodapé gráfico é a parte mais embaixo dele, 600. Então, a gente instancia aqui o canvas com image create de 800, que é a largura. Depois nós podemos colocar aqui também largura graph ou larg graph como um parâmetro. Próximas aulas, tá? Cenas dos próximos capítulos. E nós colocamos mais 50, que seria essa primeira margem. Depois a gente também parametriza isso. Bem, uma cor para fundo chamamos de yellow em inglês, só para ficar coerente. Isso aqui não é nada obrigatório, tá? Eu estou colocando, porque eu gosto de colocar as cores em inglês, tá? Para não esquecer como é que elas são no CSS3. E aí nós demos o image color allocate, produzimos a peninha e falamos sobre qual canvas que é o IM1. Depois uma cor para a barra, o vermelho, vejam, ó, a parte de red, G, B. G e B zerados. Então, nós só temos realmente o red, que é o vermelho. E aí eu desenho a primeira barra, colocando a altura e chamei de Alt Bar 1, que é para nas próximas aulas vocês terem Alt Bar 2, Alt Bar 3 e tal, para vocês terem referência, para no final a gente fazer um loop. E finalmente a instrução milagrosa que vai fazer o nosso retângulo. Qual é o canvas? X1 e Y1. O X1 é margem esquerda. Aqui, ó. X1 é margem esquerda. Quem é o Y1? Rodapé graph menos alt bar. Está aqui, ó. Rodapé graph menos alt bar 1, né? Que nós vamos colocar as barras com números para aumentar a clareza do exemplo. Depois, aonde que termina este retângulo? O x2 dele é o quê? É a margem esquerda mais a largura da barra. Estão vendo? É a margem esquerda mais a largura da barra. Você chega nesse ponto aqui. Tá? Apenas não representei no desenho, não. Mas vocês veem pela soma. Margem esquerda é só aqui. Como é que eu desloco para cá? Eu adiciono largura da barra. Por isso que aqui a equação está margem esquerda mais largura da barra. E qual que é o y disso? Que vai ser de todas as barras. É o rodapé graph. É essa distância aqui, ó. Essa distância desde o zero lá de cima, ó, nós temos esse ponto. Nós vamos ter a base de todos os retângulos que representam
as barras. Ao final, eu também coloco um fonte PF, que depois nós vamos fazer a escrita. Já estou deixando aí por conta. E aí eu instancio a imagem em JPEG. Então, vamos conferir aqui, através do DevTools, que ele colocou realmente como uma imagem. Então, vamos ver, dá um clique direito aqui, inspecionar, ó. Realmente, toda essa região é uma imagem, e aqui tem o width 800 e o rate. A gente não consegue ver aqui a barra instanciada como algo em HTML, porque ela está dentro desse canvas aqui. Então, não é possível da gente manipular ou ver os parâmetros. Correto? Então, vocês veem que a execução desse programa fica muito rápida, porque está tudo dentro do canvas do desenho. Poderíamos até fazer jogos com isso. Então, eu considero aí que a primeira barra, o modo de fazer a primeira barra no gráfico e os seus parâmetros, que vão valer para todas as barras, estão bem explicados. Não percam as próximas aulas, onde vamos fazer o desenho das próximas barras e colocar esses números em cima da barrinha. Muito obrigado pela sua paciência e atenção. Esse é o final da aula 60.